Seja bem-vindo à Fisiologia Vegetal, aqui no campus Rio Pomba, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Nós vamos dar continuidade às aulas referentes aos hormônios vegetais e hoje nós vamos tratar das auxinas. As auxinas foram inicialmente descobertas, por Charles e Francis Darwin, que estavam estudando a curvatura das plantas em direção à luz. Eles publicaram uma obra chamada O Poder do Movimento das Plantas, em que eles justamente falavam, e demonstravam que a luz ela tinha um poder de direcionar o crescimento das plantas, e que existia uma região, nos meristemas que eram capazes, de direcionar de fato esse crescimento. E mais tarde foi provado que esse estímulo era difusível, ele era capaz de se difundir em gelatina, em pequenos blocos de gelatina, e até que em 1926 essa substância foi isolada, e foi identificada como, foi nomeada como auxina, que vem do auxein, que é crescer. Hoje a gente já tem várias auxinas naturais e sintéticas, como a auxina é uma substância muito simples, existem várias substâncias semelhantes a elas, de natureza sintética, e a detecção e o estudo das auxinas ela é feita por bioensaios, por espectrometria de massa e até mesmo por ELISA. Então, são várias formas de fazer o estudo e vamos conversar a respeito desse importante hormônio. Inicialmente, os estudos dos Darwin ele era um estudo bastante simples, em que ele demonstrava o crescimento e a curvatura de plantas de aveia em resposta à luz, e eles perceberam que quando colocavam uma cobertura opaca que tampava quando o ápice caulinar, o meristema caulinar, ele era removido, a planta deixava de responder à luz. Da mesma forma, se esse ápice fosse mantido, mas fosse coberto com uma cobertura que o protegesse da luz, ele também não respondia e não se curvava. Mais à frente, para se descobrir a natureza desse composto, foi feito um estudo, o Boyce e Jensen fizeram um estudo em que eles colocaram uma pequena lâmina de mica nos dois lados do ápice caulinar, e eles observaram que quando a lâmina de mica estava posicionada na direção oposta àquela em que havia a emissão da luz, não havia curvatura do ápice caulinar. Da mesma forma, ele observou que quando ele removia o ápice caulinar e inseria uma pequena porção de gelatina, todas as características eram mantidas, indicando que era um fator difusível. Esse fator ele era dispensado mais de um lado do que do outro da planta, e o fato dele ser posicionado e liberado mais de um lado do que do outro é que fazia a curvatura, de uma maneira ainda desconhecida. Mais à frente, o Entz, em 1926, ele isolou os ápices na gelatina, ele isolou os ápices, posicionou eles em cima da gelatina e depois utilizou somente os pedaços de gelatina e percebeu que o pedaço de gelatina sem o ápice tinha o mesmo efeito de desencadear a curvatura. Logo depois ele repetiu esse experimento, e a partir desses experimentos ele teve material suficiente para fazer o isolamento das auxinas e identificação química desse elemento. Até hoje, quando se fala das auxinas, então a gente sabe que ela faz parte justamente dessa questão dos tropismos, E a forma dela agir no tropismo é justamente estimular o crescimento, A planta ela acaba crescendo mais de um lado do que do outro, porque na posição onde tem a liberação de auxina, ou a liberação desse hormônio, existe o crescimento e elongação da célula. E a atividade desse material pode ser feita por meio de bioensaio, até mesmo com coleóptero, em que é possível você, com diferentes concentrações de auxina, avaliar o grau de curvatura do coleóptero, e aí sim você determinar a quantidade de auxina que existia numa determinada amostra vegetal do seu interesse. Uma outra forma também de fazer a avaliação da auxina é mergulhar os coleópteros de aveia diretamente na solução de auxina e avaliar o crescimento dessas auxinas. Então a auxina
é crescimento, é expansão celular, é elongação celular. E essa elongação celular, né, quando a gente tem num caule, né, uma região que é exposta à auxina e outra que não, o que acontece é que uma região vai crescer mais do que a outra e assim nós vamos criar uma curvatura de planta, né? E isso é muito conhecido, muito utilizado e é visualizado no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem uma planta que está exposta a uma luz de uma maneira diferenciada e aí a gente já sabe que é efeito da auxina. As auxinas elas são sintetizadas principalmente nos ápices caulinares, nas folhas jovens, nas sementes de desenvolvimento e nos frutos em desenvolvimento. As rotas prioritárias de síntese da auxina são rotas oriundas do triptofano. E existem vários mecanismos de regulação dos níveis internos das auxinas, né, como a biossíntese, a biodegradação, transporte e a compartimentalização, né, normalmente é 2/3 no citosol e 1/3 no cloroplasto. Né. Bom, quando a gente fala de transporte de auxina, é importante a gente saber que o transporte de auxina é prioritariamente polar, né, do ápice para a base, né, do ápice para a base da raiz. E o parênquima vascular é o elemento do sistema vascular que mais responsável pelo transporte de auxina. Então, normalmente o transporte de auxina é do alto, do ápice, para a base da folha. Então, a gente pode dizer que é um transporte, né, polar basípeto. Né? O transporte pelo floema ele existe, mas ele acontece em níveis reduzidíssimos, ele tem pouquíssima contribuição no transporte de auxina no caule. Né? A principal contribuição do transporte de auxina é justamente do ápice, né, dos meristemas, das folhas jovens, para a base. Então é um transporte polar, né, o transporte das auxinas. Na raiz, a auxina ela é transportada, né, pelo xilema por meio de um mecanismo polar acrópito e do epiderme no córtex polar basípeto. O que acontece é que a auxina que vem da parte aérea, ela chega até a coifa, né, e a partir do momento que ela chega até a coifa, ela é distribuída inicialmente de maneira igual para os dois lados, fazendo com que a raiz cresça diretamente para baixo. Né? Embora a gente saiba que isso pode ser modificado, né, a partir da inclinação da planta e a partir de outras questões. Mas o fato é que a auxina ela chega, né, pelo cilindro vascular, e tão logo ela chega, ela estimula o crescimento no meristema radicular. Né? Quando a gente fala de transporte também da auxina, é importante lembrar que é um transporte polar, né? E esse transporte polar ele pode ser visualizado nesse esquema, em que a gente consegue obter o hipocótilo de uma planta, e esse hipocótilo tem uma extremidade A e uma extremidade B. E a extremidade A sempre vai ser a doadora. Então, se a gente pegar um bloco, né, de gelatina contendo uma quantidade de auxina, ele sempre vai ser transportado para o bloco B se a polaridade original da planta for mantida. Caso a gente faça a inversão da polaridade, né, esse transporte ele vai ser bloqueado e não vai ter esse transporte para a planta. Então isso já indica para a gente que a auxina tem esse papel, tem essa característica de transporte. Bom, ainda falando de auxina, né, ainda falando dessas características de transporte, é importante saber quais são as funções fisiológicas. Né? Mas o efeito fisiológico da auxina na planta ele vai depender muito, né, do estágio de desenvolvimento da planta, da concentração de auxina, do tipo de auxina, né, da relação com outros hormônios e se são tecidos intactos ou tecidos cortados. Um exemplo que a gente pode apresentar é esse esquema em que mostra a resposta, né, da raiz e do caule da mesma planta a diferentes concentrações de auxina. A gente percebe que a concentração de auxina no caule ele promove um aumento bastante grande no crescimento, né? Mas nesse caso, para a raiz, o crescimento ele é interrompido pela adição de auxina. Então, a gente vê que tem uma resposta diferenciada, né, com relação às concentrações e com relação ao nível de promoção do crescimento para a mesma auxina na mesma planta em órgãos diferentes. Dentre os outros efeitos que a gente vai falar, né, tem o efeito no elongamento celular. Né, nós já falamos a respeito de um pouco desse alongamento celular, nós vamos falar mais para frente qual que é o mecanismo por trás desse alongamento celular. Dos tropismos, né, fototropismo, gravitropismo, tigmotropismo, e do desenvolvimento, como
eventos como dominância apical, formação de raízes, diferenciação vascular, dentre outras, fazem parte, né, do efeito fisiológico das auxinas, né? Vamos começar falando um pouco do fototropismo, né? O fototropismo, as plantas jovens, né, ou os ápices meristemáticos das plantas, elas produzem uma grande quantidade de auxina. E essa grande quantidade de auxina, ela promove o alongamento celular de maneira igual na planta. À medida que a luz azul é aplicada a planta ela é exposta à luz azul, essa, essa luz azul ela impede o transporte de auxina, que fica concentrado na região oposta da planta. O fato da concentração de auxina ser maior na região oposta à da incidência de luz faz com que a região oposta consiga crescer mais do que a região que está exposta à luz. E com isso a planta acaba crescendo de maneira encurvada para a direção da luz, né? Esse mesmo mecanismo ele funciona para o gravitropismo, né, em que uma planta ela sempre vai identificar a forma de crescer, né, para o lado correto, né, por conta da resposta ao gravitropismo, certamente mediada por auxinas, né? O mesmo acontece com a raiz, né? Na raiz a gente tem os estatólitos, né? Os estatólitos eles são estruturas de maior peso molecular que se deslocam no meristema apical da raiz, né? E com isso, à medida que o estatólito se desloca, ele ativa os transportadores e a translocação de auxina para o lado onde ele foi posicionado, né? Como normalmente né, o efeito da gravidade vai fazer com que, por exemplo, nesse efeito que a gente está vendo aqui, que os estatólitos eles se desloquem para baixo, né, nesse caso, o local que está para onde os estatólitos descem é o local onde vai ter uma maior deposição de auxina e com isso maior crescimento e por isso que vai haver esse crescimento da planta, né, preferencial para baixo, né, justamente para poder encontrar os locais, né, onde a planta vai crescer, né? E se for para um ponto de crescimento, esse local ele vai, se for uma parte aérea, esse local vai receber mais auxina, vai se desenvolver mais e vai direcionar o crescimento da planta para o local de maior incidência de luz ou de, próprio em resposta à gravidade. O tigmotropismo funciona da mesma forma, em que a planta consegue, por meio de sensores táteis, né, consigam, por meio de estímulos mecânicos, produzir auxina de um lado ou do outro dos caules. Isso ajuda, por exemplo, no tigmotropismo. Um outro efeito fisiológico muito interessante da auxina é justamente a diferenciação do sistema vascular. Aqui a gente tem uma planta mutante que não responde à auxina e veja como o sistema vascular fica prejudicado. Do lado de cá, uma planta normal, né, uma planta que responde perfeitamente à auxina e consegue, com isso, ter uma grande quantidade de vasos vasculares sendo formados, né? Um outro efeito bastante conhecido das auxinas, né, e que é amplamente utilizado, é a formação de raízes adventícias, né, o enraizamento de estacas, por exemplo. Então, as auxinas elas têm um papel muito importante no enraizamento de estacas e, né, na produção de raízes adventícias. Então, todos esses papéis fazem parte das atividades da auxina. Quando a gente fala de mecanismo de ação, o principal mecanismo de ação é justamente o alongamento celular, né? E para acontecer o alongamento celular, a gente precisa do afrouxamento da parede celular, de absorção de água e de aumento da pressão de turgor. E a auxina ela vai agir com uma característica importante, né, no afrouxamento da parede celular. Né? Mas como que isso vai acontecer? Ele vai acontecer com a ativação de transportadores de H+, né, para poder fragilizar a parede celular, e logo depois com a ativação de enzimas próprias para modificação da estrutura da parede celular das células vegetais, né? Que são as glucanases. Né? As glucanases elas quebram as ligações covalentes existentes entre as moléculas que fazem parte da parede celular, e as expansinas, que têm o papel de ajudar na expansão e na reorganização das fibrilas de celulose que estão presentes na parede celular. Então, em resposta ao ácido indolacético, né,
o pH do meio cai e o comprimento, né, da parede celular ele aumenta. Então veja que a gente tem uma relação direta aqui entre a acidificação da parede celular e o aumento do comprimento da planta. Outro mecanismo muito conhecido das auxinas é seu papel na dominância apical. E o que é a dominância apical? É um efeito supressivo que as gemas apicais têm sobre as gemas que estão subsequentes a ela. Então, a gema apical ela acaba suprimindo o crescimento das gemas subsequentes, né, favorecendo um crescimento vertical da planta. Quando existe o corte, né, ou a excisão da gema apical, as gemas subsequentes, que é o que a gente está vendo aqui, né, no decapitado, né, essas gemas subsequentes elas passam a se desenvolver. E um experimento muito interessante é quando é cortado o ápice da planta e é substituído, né, inserida uma suplementação com auxina. E com isso é possível perceber que a dominância apical é mantida mesmo na ausência do meristema apical. Então isso demonstra que a auxina é a responsável pela manutenção do mecanismo de dominância apical, conforme nós estamos vendo aqui. No primeiro caso, uma planta intacta. No segundo caso, uma planta em que o meristema apical foi retirado. E aí a gente observou o crescimento das gemas subsequentes. A terceira planta é uma planta que teve o meristema retirado, mas suplementado com auxina. E o quarto, o inibidor de auxina foi colocado mais abaixo da planta. E aí com isso, a partir do ponto onde foi inserido o inibidor de auxina, as gemas laterais foram desbloqueadas para poder se desenvolver. Além disso, a gente tem também, esse mecanismo ele envolve duas questões importantes, que é o transporte de auxina basípeto, polar basípeto, ele vai inibir a emergência das gemas e crescimento das gemas e vai direcionar todo o carbono da planta para a gema apical como destino prioritário, como dreno mais forte. Não havendo mais a presença da gema apical, o que vai acontecer vai ser que vai haver uma interrupção no bloqueio da auxina na emergência, fazendo com que haja emergência e crescimento da gema, e o açúcar que era inicialmente direcionado para a gema apical vai ser direcionado para as gemas subsequentes. Finalmente, a gente gostaria de apresentar aqui para vocês o efeito da auxina na abscisão foliar, mais especificamente em evitar a abscisão foliar. A gente sabe que os hormônios eles trabalham muito em conjunto, existe um amplo mecanismo de interação entre os hormônios, e dentre os mecanismos de interação entre os hormônios tem a competição aqui entre auxina e etileno. Na presença de auxina, o etileno não é capaz de promover a abscisão de folhas. E a partir do momento que tem a redução na concentração de auxina, existe também a redução na inibição da abscisão, e com isso o etileno consegue se acumular e consegue fazer o seu papel na senescência das folhas e das folhas das plantas. Então a gente percebe aqui um exemplo clássico da interação entre os hormônios, mais especificamente da auxina com o etileno, que é o hormônio conhecido por atuar justamente nessa questão da abscisão das folhas. Bom, a gente finaliza aqui a nossa conversa sobre as auxinas, mas continuamos abertos aí para qualquer questionamento, qualquer acréscimo, e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.